Olá, CCBistas! Congregação Cristã no Brasil, graça do Senhor Jesus. Vou falar aqui de assuntos referentes à humanidade, tanto na humanidade como ao povo louco. Na verdade, o ser humano é mau caráter. Aliás, eu vou falar do mau caratismo da humanidade. Porque se você não for convertido a Deus, você faz a mesma coisa que o mundo faz. Você pega a história da humanidade. Pega a história da humanidade aí. Você vai ver a mesma coisa. Pega a história dos reis de. Pega a história dos reis de Israel e pega a história do Império Romano, pega a história dos reis da Pérsia, que hoje é o Irã, pega a história dos reis dos caldeus, que hoje é o Iraque, pega a história do Império Otomano, que hoje é a Turquia, pega a império dos reis árabes, dos imperadores árabes, muçulmanos, é tudo a mesma coisa. Pega o império dos mongóis, do Gengis Khan. Tá cheio de Gengis Khan hoje na congregação cristã no Brasil. O Brasil é um Gengis Khan. Gengis Khan é um rei mongol lá, o imperador mongol que dominou Índia, dominou aquela região da Ásia lá, China. Cruel, cara. O sujeito era cruel. Pega a história da humanidade. O ser humano é mau caráter, pô. O ser humano é mau caráter. Sabe? Você pega a história dos reis de Israel, quantos sanguinários, quantos ímpios. Sabe? Por exemplo, você pega a história Você pega a história, as crônicas do. História é crônica, né? História é aquela história que não é que foi contada, que foi fato. Porque os reis, o que é que os reis faziam antigamente? Eles escreviam tudo o que acontecia no reino. Tinha um escrivão do rei, que era escrever tudo. Sabe? Então era coisa documentada, não é história, sabe? Quando alguém fala assim de história, você pensa que contar uma história, é uma fofoca, é uma lorota, é um disse-me-disse. Não, história contada, documentada, que está nos anais, que tá nos anais do reino, sabe? História documentada, é fato documentado, sabe? É, é, não é história que disse-me-disse, sabe? História documentada. O escrivão do rei estava escrevendo tudo lá, porque tudo era escrito pelo escrivão do rei. Sabe? Relatório. Relatório. Você sabe o que é um relatório, né? Relata tudo o que aconteceu. Então você pega da história da humanidade, lá desde os reis antigos, os reis antigos daqueles que começaram a escrever, né? Realmente. Daqueles que começaram a escrever. É tudo a mesma coisa. Houve reis que subiram ao trono jovem, houve reis que subiram ao trono velho, houve reis que era plebeu, súdito. Houve gente que subiu no trono e não era filho de rei. E subiu no trono, porque era do exército, começou de soldado e foi para o trono. Houve rei de todas as espécies. Houve parente de rei, houve rei que abdicou do trono para o irmão entrar. Houve rei nepotismo, que porque era filho, a tradição era o filho do rei ia suceder o trono. Houve reinos, houve rei, imperador que subiu porque foi escolhido pelo rei que estava no trono. E por quê? E ele não era filho do rei, mas é porque que ele foi escolhido? Porque eu já vou entrar no assunto aqui, sabe? Aliás, vou entrar agora. Aqui, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Prudência. Vou entrar em prudência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência. Prudência. E aos jovens conhecimento e bom siso. Bom siso. Bom siso. A gente nem sabe o que é bom siso. Você pergunta a um maldito ministério desse aí, ele nem sabe o que é bom siso. Tá? Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. E o entendido adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e sua interpretação.
como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Vou entrar no assunto. Salomão era filho de rei. Porque não basta. Você usa essas coisas aqui, independente se você é rei ou não, como a palavra diz, somos reis sacerdotes, que nem o apóstolo falou, somos reis sacerdotes. Você usa a prudência, o bom siso, a justiça, o juízo, a equidade, a prudência, o entendimento, a sabedoria no dia a dia da vida. Houve reis, houve imperadores, que muitos imperadores romanos, vários imperadores romanos, porque eles foram assassinados. E foi assassinado por quem? Por um exército? Não, foi assassinado por gente que estava dentro ali, ó. Era camareira, cozinheiro, guarda pessoal. E por que eles foram assassinados? Porque eles excederam em maldade. Eles eram imprudentes, eles não tinham prudência. Sabe? Eles achavam que o poder era absoluto. O único poder absoluto é o poder de Deus. É o único poder absoluto, é o do Senhor Deus. Então o sujeito aí está no poder, ele acha que ele manda absolutamente. Não manda. Muitos reis caíram porque achavam que mandava absolutamente. Aí cometeram crimes, cometeram vários abusos de poder, e aí caiu. O que é isso aí? Não tem prudência. É gente sem prudência. Sabe? Gente, como diz o Eclesiastes aqui, foi demasiadamente ímpio. Sabe? Mesmo você sendo poderoso, você tem que ter prudência. Você tem que ser sábio. Você tem que ser justo. Muitos reis caíram porque foram injustos. Eles não tinham equidade. Ele botava a lei para os outros, mas ele mesmo era o primeiro a perverter. Era pervertido sexual, era corrupto, sabe? Era nepotista, sabe? Ele promovia um general, ele promovia um capitão para general, porque era amigo dele, porque era corrupto, corrompia ele. O sujeito lá tinha posses. Aí o sujeito lá tinha posses. Ou o pai, ou o sujeito lá tinha posses. Aí ele botava um filho para o exército, como ele era rico, ele colava no rei, e o rei promovia o filho dele para general. Aí o exército via esse negócio, aí ficava indisposto, ficava hostil com ele, aí conspirava contra ele, sabe? O que é isso aí? É imprudência, é injusto. O rei transgredia as próprias regras do exército, da hierarquia do exército, sabe? Então era corrupção. Promovia um sujeito, o sujeito era um soldado raso, promovia para cima só porque era parente ou filho de um rico. Sabe? Corrupção no exército, sabe? Então é rei sem prudência, sem entendimento, sem juízo, sem equidade. Então ele transgredia as próprias leis, sabe? Então ele achava que ele estava acima de tudo. Então quem está lá embaixo tem que obedecer às leis. Mas eu sou o rei aqui, eu não preciso obedecer às leis. Então esses reis caíram cedo, sabe? Caíram cedo do trono, sabe? Isso achamos que é impiedade, imprudência. Então é o seguinte, a prudência, você tem que ser prudente, você tem que ter conhecimento, você tem que ter sabedoria, você tem que ter entendimento, sabe? Para governar, para viver, sabe? Para viver, você tem que ter prudência para decidir. Várias ocasiões na vida, no dia a dia, você tem que decidir. Sabe? Você tem que decidir. Isso, como é que você vai decidir e tomar uma atitude correta se você não tem prudência? Né? Se você não tem prudência e não tem sabedoria. Então você usa esses dons, essas virtudes, isso chama-se virtude. Sabe? Se você tem que ter essas virtudes para o seu dia a dia.
Não interessa o que você é, onde você está. Você usa essas coisas no dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu dou um exemplo. Você não vê jogador de futebol aí que ganha milhões? Cantor sertanejo que ganha milhões quando ele está no auge do sucesso? O que é que ele faz? Ele vai lá, compra iate, compra barco de luxo, compra mansão, compra Ferrari, compra Porsche, sabe? Compra fazenda. Onde está a imprudência? Quando ele está no sucesso, ele está faturando muito, né? Então ele pode o quê? Ele pode custear aquele luxo dele, né? Ele pode custear. E por que ele pode custear? Porque aquele luxo que ele comprou, se ele comprar uma lancha custa, vamos botar aqui, por exemplo, só dar um exemplozinho aqui. Vamos dizer assim, uma lancha custa 10 milhões de reais. Só que tem uns impostos da lancha para pagar. Tem taxas para pagar. Tá? Entendeu? Por exemplo, você cantor sertanejo, compra um jato. Ele comprou um jato. Só que ele comprou um jato. Então, quando ele está faturando, ele tem dinheiro para aquele jato que ele comprou. Porque comprar o jato, ele consegue. Mas ele tem várias taxas para pagar. Ele tem piloto, manutenção, vistoria, taxas de aeroporto, sabe? Todas essas coisas. Então, quando ele está no auge, ele consegue pagar. Só que quando ele parar de ganhar dinheiro, o que acontece? A dívida dele aumenta monstruosamente. Porque as despesas continuam. Imagina um imposto, se um IPVA de carro é caro, imagina um imposto de avião. Mais taxa para guardar o avião. Piloto, copiloto, mecânico do avião, manutenção do avião. Tudo cheio de taxa. Então é o seguinte, quando ele faturando, ele tem dinheiro. Mas quando ele para de faturar, aí ele vai à falência. O que é isso aí? Imprudência. Imprudência. Ser bestas da congregação cristã no Brasil. Compra um carro, o sujeito tem uma renda para comprar um carro 1.0. Um carro popular. O que ele faz? Ele quer comprar um sedã de carro de classe média. Para quê? Para chegar na igreja, no estacionamento da congregação e, sabe, e se achar. E se achar, sabe? Se exibir. Aí o que acontece? Só que o carro, ele comprou o dinheiro, o salário dele dá para comprar um carro popular. Ele compra um carro de classe média, um sedã, uma caminhonete. Ou seja, aí os impostos, você sabe que a manutenção de um carro por mês, PVA, impostos, etc., e pedágio e outras coisas, combustível, enfim, a despesa de um carro por mês é do tamanho de um filho, sabe? Aí o salário dele não dá. Aí ele entra no cheque, no cartão de crédito, aí entra em dívida para financiar aquele status dele, né? Porque é um status, ele quer chegar na igreja melhor do que o outro, sabe? Ele imagina, aquele irmão lá tem um carro 1.0, ele quer chegar com um carro de luxo. Um carro para classe média. Então ele é classe C, ele quer ser classe B, classe média. Ele é classe média, ele quer viver de estilo classe A. O que é que se chama isso aí? Imprudência. Soberba. Tá? Então isso aí está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Imprudência. Sabe? Imprudência. Então, aí ele vai viver acima do limite dele. Ou seja, qualquer coisinha que der uma doença, por exemplo, uma enfermidade, ele vai e desce. Porque aí ele tem que escolher, ou paga o carro, as despesas do carro, ou paga os remédios e o tratamento médico. Tá? Aí chega na igreja, estou provado. Provado nada, é imprudência. Ele não tem prudência. Sabe? É louco. Tropeçou, ficou amarrado, se enlaçou na própria cobiça. Imprudência. Ele não tem prudência, que nem falou aqui Salomão. Tá? Não tem sabedoria. Então, prudência é um dom, conhecimento, sabedoria, que livra você de cair no laço do passarinheiro. Aí depois põe a culpa em quem? No inimigo. O inimigo. Você vai na concessionária e quer viver acima das suas posses, é o inimigo. O inimigo puxou você pelo braço, vai lá. Você tropeçou na sua própria cobiça, rapaz. Sabe? Tropeçou na sua própria cobiça.
Houve reinos, por exemplo, de Israel, Joiada lá. Joiada foi um sumo sacerdote que ele guiou o rei lá. O rei subiu ao trono com 9 anos de idade. Praticamente o Joiada foi o rei. Sabe, reinou, porque o moleque subiu, foi para o trono com pouco mais de 9 anos de idade, ou 12, 9 ou 12, não sei. Estou esquecido aqui. Então Joiada, que era homem de Deus, por que Joiada era homem de Deus? Porque ele tinha todas essas qualidades aqui, ó. Ele tinha entendimento, ele tinha justiça, ele tinha juízo, ele tinha equidade, ele tinha conhecimento, ele tinha prudência. Então o rei subiu ao trono com 9, 12 anos e ele que reinou, ele foi o conselheiro do rei. Na verdade, praticamente o rei se assentou no trono, mas ele que guiou o rei e prosperou, porque era homem de qualidade. Era homem de Deus que tinha as virtudes celestiais, as virtudes, sabe? Então, se você não tiver as virtudes, você vai se laçar. Vários imperadores romanos foram assassinados. Vários. Porque foram assassinados por quê? Porque eles eram os imprudentes, eles eram abuso de poder, sabe? Eles não tinham misericórdia de ninguém, eles transgrediam as próprias leis, eles não tinham virtude. Essas virtudes que eu estou falando, que eles não tinham prudência, sabe? Então não adianta você, onde é que você está. Você tem que ter as qualidades, tem que ter virtude. Sabe? E o ser humano é mau caráter, rapaz. Então é o seguinte, você batiza na congregação que está no Brasil, o Senhor Deus te chama na graça, primeira coisa que você tem que fazer, como o Senhor Jesus Cristo falou lá, buscar o reino dos céus. O que é buscar o reino dos céus? Buscar as virtudes do céu. Sabe? Isso é que é buscar o reino dos céus, buscar as virtudes do céu. Sabe? Porque se você buscar as virtudes do céu, você tropeça menos. Se você tiver as virtudes do céu, a prudência, a luz, todas essas virtudes, você erra menos, você peca menos, você tropeça menos, você se enlaça menos, sabe? Você cobiça menos, sabe? Você vive uma vida humilde, sabe? Que você começa a perceber que não é porque você tem um carro 1.0, você, por exemplo, um lá tem um carro 2.0, um carrão, e aí você tem um carro 1.0. Não é porque você tem um carro 1.0 que o outro lá tem um carro de luxo que você vai ser menos infeliz, menos feliz do que ele, não. Às vezes até mais, porque você tem menos problema. As virtudes do céu, as virtudes celestiais, ela evitam problemas. Ela evita de você ter problemas, de você tropeçar na pedra e se machucar, bater na cara no muro e toda hora toda hora tá ferido. Sabe? Senhor, tem misericórdia. Misericórdia, adquira conhecimento, adquira a prudência, adquira a sabedoria. Não, prefere adquirir o carro, a casa boa, o vestido bom, o sapato bom, achando que isso vai ser feliz. Nada, vai tropeçando toda hora. Pisando em espinho, espinho causa dor. Sabe? Então, quanto mais você tem as qualidades, você tem que ter disciplina. Disciplina celeste. Sabe? Primeiro você adquire as disciplinas celestes, as virtudes celestes. Essas virtudes e essas disciplinas celestes, elas evitam você ter problema, evita você cair em buraco, cair no laço do passarinheiro, sabe? Então você vai notar que com o outro lá tem um carro bom, você tem um carro simples, você vai ser tão ou mais feliz que ele, porque você tem menos problema, você vai chorar menos. Então não é a roupa de luxo que vai te fazer, sabe? Não adianta você ter uma roupa de luxo, mas tem vários problemas. Você tem um carro bom, mas tem vários problemas. Sabe? Então é por isso que o Senhor Jesus Cristo falou: buscai primeiro o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Essas virtudes aqui, ó, que está escrito aqui no primeiro provérbio de Salomão. Sabe? Ok. Para entender provérbios e sua interpretação, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. E você vê
para o sábio ouvir e crescer. E crescer, sabe? Sabe, o Senhor Jesus Cristo falou que a semente de mostarda, que ela é pequenininha, né? Mas você joga ela na terra e o Senhor Jesus Cristo falou que ela se torna a maior de todas as árvores. Então aqui, ó, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Você cresce em sabedoria. Então você é pequeno, quando você adquire as virtudes celestiais, busca o reino dos céus, você cresce em sabedoria e você se torna maior de todas as árvores. E é pequeno, e é menor. E a menor se torna maior, sabe? Por quê? Porque você buscou o reino dos céus e a sua justiça. Aí, quando se você ganha um salário de R$ 2.000, mas você tem essas virtudes, você sabe administrar ela. Como o Senhor Jesus Cristo diz, sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você sabe administrar uma renda de R$ 2.000, você vai saber administrar uma renda de R$ 20.000. Você vai saber administrar uma renda de R$ 50.000. Por quê? Porque você soube administrar, você soube viver com a renda de R$ 2.000. Sabe? Então você percebeu que com a renda de R$ 2.000, você era tão feliz como se tivesse com 50 mil. É lógico que você, com a renda de R$ 2.000, você não vai poder tomar Coca-Cola toda hora, né? Mas você sabe como funciona a coisa. Você teve prudência para viver com a renda de baixa, você vai ter prudência para viver com a renda mais ou menos alta. Porque você adquiriu prudência. Aí você vai perceber que com um carro que você ia 1.000 quilômetros, um carro 0.0, um carro simples, que você fazia uma viagem de 1.000 quilômetros, com o carrão você ia fazer a mesma coisa. Além do mês as estradas estão cheias de radar. Então não é o que você tem, é o que você é. Sabe? Se você tiver prudência, você sabe, você evita muitos problemas. Sabe? Você evita muitos problemas. O rei Ciro era um general. Ciro é um general. Ciro é o primeiro fundador, o primeiro. Não é o Ciro que está escrito na Bíblia, não, é o primeiro. Não, aquele Ciro lá é uma pré-figura do... Bom, aquilo lá é outro assunto. Então o Ciro, fundador do Império Persa, ele era um general do exército. O pai dele era rei. Mas ele tinha qualidade, sabe? Ele tinha qualidade, ele tinha virtudes. Sabe? Ele tinha virtudes. Então, uma vez ele estava acampado com o exército. Ele era rei. Ele é filho de rei. Ele é príncipe, né? Filho de rei é príncipe. Só que ele era general do exército. Só que não foi general. Ele não foi general do exército porque ele era filho do rei. Não, porque ele tinha qualidade. Ele tinha qualidade. Ele tinha virtude, ele tinha mérito. Sabe? Uma vez ele estava acampado com o exército. E o que é que aconteceu? O comandante em chefe do exército, o príncipe, ele tinha a tenda real dele, né? Ele tinha a tenda real dele. Mas o que é que acontecia? O Ciro, ele não almoçava sozinho lá com as regalias dele, lá na tenda real, no acampamento. Não, ele pegava o prato dele e ia comer com os soldados na campina, assim, debaixo da árvore. Sabe? Debaixo da árvore. É sério isso. Sabe? Você vê a humildade do sujeito, isso comovia o exército, comovia os soldados. Porque ele pegava o prato dele e a taça de vinho ou água do que ele bebia, o que ele comia, o exército comia. E ele pegava o prato dele e ia para debaixo da árvore junto com o soldado lá, com o tenente, com o capitão, sabe? Então ele sentava lá na campina, na relva, debaixo da árvore e comia junto com os outros soldados. Aquilo ali, o Ciro governava pelo exemplo. Aquilo ali comovia o exército. Ele conhecia os soldados por nome, ele chamava o soldado por nome. Não era assim, o soldado, eu não sei o nome espécie assim,
botar aqui um soldado. Ele não chamava o soldado assim, ô tenente, ô capitão, ô sargento. Não, ele chamava o soldado pelo nome. Ô fulano, tudo bem? Sabe? Isso comovia o exército. Sabe? Porque o Ciro governava pelo exemplo. Então os soldados pensavam assim, nossa, ele é comandante, mas o poder não subiu para a cabeça dele. Não é aquele sujeito que fala, você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Que nem no Brasil tem, o ministério tem, né? Ministério você tem que para falar com ele, pedir licença, mano, sabe? Não é esses bunda mole do ministério aí que o poder sobe para a cabeça. Então o Ciro, aquilo lá comovia o exército, comovia todo mundo. A cozinheira, o cortador de lenha, o acendedor do fogo, sabe? O lavador de prato, sabe? Ele era com todo mundo, e ele era príncipe, ele era filho do rei. Ele era comandante do exército, comandante em chefe. Tá? Então ele governava pelo exemplo. Tá? Ele governava pelo exemplo. Não é esses. Geralmente, o sujeito que tem virtude. Tá? O sujeito que tem virtude. Peraí, deixa eu botar aqui um hino aqui. Tá? O sujeito tem virtude, rapaz. Então ele tinha as qualidades. Então ele adquire o amor, o respeito. Ele adquire o respeito pelo mérito, pela qualidade. Não é pelo terror, pelo temor, não. Sabe? E isso, toda a história da humanidade, dos reis de Israel. Quem foi o rei de Israel que fizeram isso? Sabe? Um ou dois. E assim mesmo fizeram por pouco tempo. Mas é pelo terror. Então é o seguinte, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Buscai prudência, entendimento, sabedoria, sabe? Justiça, juízo, equidade, bom siso, afabilidade, ser pessoa afável, sabe? Essas qualidades que evita problemas. Sabe? Você adquire respeito com essas virtudes celestes, sabe? E não com blá besta, estúpido. Só faça o que eu digo, mas não faça o que eu faça o que eu falo. Como é que é? O que dá? Você sabe lá. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então é hipocrisia. Que nem o reino o reino que está na congregação que está no Brasil. É o reino da hipocrisia, da falsidade. Então, o povo tropeça porque é cego. Porque o guia desse povo, da graça do Senhor Jesus Cristo, são cegos. Eles não ensinam as virtudes celestiais. Porque se o povo tiver virtudes celestiais, tem menos problema. Por que dá problema? Porque transgride a lei. Quanto mais transgride a lei, mais problema dá. E aí, quanto mais problema dá, mais fica empurrando para debaixo do tapete. Sabe? Fica empurrando para debaixo do tapete. Sabe? Porque quanto mais você transgride as leis, mais problema dá. Quanto maior o povo, mais problema. Se bem que a quantidade do povo não quer dizer nada, porque se o povo for imbecil, tanto faz ser pouco como muito. Sabe? Tanto faz ser pouco como muito. Então o que é que tem que ensinar o povo a fazer? Você tem que lapidar o povo, instruir o povo. O povo instruído erra menos. Um povo instruído peca menos. Um povo instruído causa menos problema. Um povo instruído dá menos trabalho aos seus comandantes, aos seus guias. Quanto mais você instrui o povo, menos trabalho você tem. Quanto mais você instrui o povo, menos problemas você tem. Quanto mais instrução você dá ao povo, menos choro, menos pranto, menos desgraça. Sabe? Menos tragédia, menos tudo, menos mal. Sabe? Agora, ao contrário, quanto mais um povo vive nas trevas, vive sem instrução, vive sem conhecimento, vive sem prudência, mais ele se lasca. Aí depois fica botando a culpa no inimigo. Que inimigo? Sabe? Vai instruir, o seu Zé Ruela. Se instrua, adquire prudência, adquire conhecimento. Sabe?
Aí você chora menos, tem menos problema. Problema todo mundo vai ter, mas menos. Sabe? Não transgride as leis. A busca, isso chama buscar. Isso é que é buscar, sabe? Buscar que a Bíblia fala, que a lei real fala, não transgride a lei real. Buscar que o Senhor Jesus Cristo falou, que o Senhor Deus falou, buscai. Aquele que me busca de madrugada me acharás. O que é buscar de madrugada? Buscar cedo, buscar logo. Batizou, busca o Senhor. Buscar o Senhor é isso aqui, ó. Buscar o Senhor é você buscar a instrução, o conhecimento, a prudência, a sabedoria, sabe? A equidade, isso é buscar. Não é ir na congregação buscar a palavra. Ah, vai, besta, otário. Isso não tem nada a ver com buscar. Ah, vou buscar a palavra na igreja. Buscar aqui, ó, buscar entender isso aqui, ó. Buscar aqui, ó, para entender provérbios e sua interpretação. Buscar isso aqui, ó, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o entendido adquirir sábios conselhos. Isso aqui é que é o buscar, né? Na igreja buscar a palavra. Ah, vou buscar a palavra. Vou buscar a palavra para comprar um carro. Ah, vou buscar a palavra para casar. Ah, vou buscar a palavra para... para isso, eu vou buscar a palavra para aquilo. Isso não tem nada a ver com buscar, rapaz. Isso aí é uma doutrina de Satanás. Isso é doutrina de homem, do ministério. Que o maldito ministério botou essa doutrina para você se depender lá. Ah, vou peidar. Ah, vou buscar a palavra para ir peidar. Ah, vou buscar a palavra. Se o ministério botou essa doutrina para adquirir, para você depender de lá. Ir lá deixar lá sua coleta. Buscar, o que é buscar? O que foi que o Senhor Jesus Cristo falou? Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Isso que é o buscar, rapaz. Não é na congregação buscar porcaria de palavra, não. A palavra está aqui, rapaz. A palavra está aqui. Você tem uma dessa aí na sua casa. Então, comeu, para de peidar e bufar no sofá. Então vai buscar. Não entendeu nada? Abre de novo. Não entendeu nada? Abre de novo. E assim 1000 vezes, 10.000 vezes os cambal. Isso é que é buscar. Ah, não estou entendendo. Abre de novo. Fosse para ganhar dinheiro, você insistia, né? Mas para ler, você não insiste, né? Ah, não entendeu nada. Leia de novo. Leia 700.000 vezes. Leia 1 milhão de vezes. Tá? Isso é que é buscar. Né? Ah, vou na igreja buscar a palavra. Que bosta de igreja buscar a palavra, rapaz? Isso não tem nada a ver. Sabe? Isso é doutrina de homem. Isso é doutrinação de homem. Mandamento de maldito ministério, que não serve para nada. Sabe? Buscar a palavra, ser rico para com Deus. Isso é que é ser rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É você ser justo. É você ter juízo. É você ter equidade. Você tem equidade. Você tem equidade para agir sobre os seus filhos, para ser justo sobre os seus filhos, sobre sua esposa, sobre a irmandade, seu povo, o povo que você habita. Você tem equidade, você ser prudente, sabe? Você sabe a hora de falar, sabe a hora de ficar calado, sabe? Sabe a hora de dizer sim, sabe a hora de dizer não. Você tem prudência, tá? Porque tem gente que, se você... você é um zambuzeiro, você tem que ser lavrado. Você pode nascer com umas certas qualidades, mas você precisa lavrar no sentido de polir, sabe? Lavrar. Quando a palavra fala lavradores, lavrar no sentido de polir. Sabe? Você tem uma pedra de ouro, o ouro está lá na terra, lá todo sujo. O ouro está lá na terra. O ouro já está lá na terra, todo sujão. Então o que você faz? Pega o ouro, você pule ele, limpa ele e pule ele fica brilhando. Você pode ter nascido um ouro. O que você precisa fazer com você? Polir você. Sabe? Polir. E como é que se pole? Pole com conhecimento, com a sabedoria. Vai tirando as rebarbas. Tem o dom da sabedoria, tem o dom do conhecimento, e você vai polindo você, sabe?